Vamos discutir, obviamente, esse conflito que se dá no Oriente Médio nesse momento entre Israel e o Irã, e para isso eu vou cumprimentar um especialista que há muito tempo já contribui aqui com as análises no nosso Faixa Livre. Saúdo o doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, professor de Direito na Fundação Getúlio Vargas, FGV, além de estudioso de Oriente Médio, do Islã e do mundo árabe, Salem Nasser. Professor Salem Nasser, bom dia. Bom dia. Como vai você, Anderson? Tudo bem? Obrigado por me receber. Eu que agradeço sempre aqui, professor, a sua participação aqui. O senhor, mais uma vez, contribui enormemente para os debates a respeito da situação lá no Oriente Médio. Não dá para dizer que está tudo bem, né, professor? Diante dessa situação grave que o mundo enfrenta nesse momento, ainda mais lá, como eu citei aqui no Oriente Médio, a situação cada vez pior. A gente vive um momento particularmente grave na geopolítica por lá, com uma escalada, eu diria inédita, nas hostilidades diretas entre Irã e Israel. De um lado, um Estado que se afirma como potência regional, com um projeto de soberania e resistência à dominação ocidental. De outro, uma potência militarizada profundamente vinculada aos interesses dos Estados Unidos e que opera como um dos pilares da arquitetura imperialista lá no Oriente Médio. Bombardeios de ambos os lados têm produzido perdas maiores para o Irã, infelizmente, pelo menos de acordo com as notícias que chegam, esses bombardeios se ampliam cada vez mais. Israel segue, inclusive, atuando com um quadro de covardia, né? Uma postura covarde, modus operandi do Estado sionista, lamentavelmente. Ontem, o Estado de Israel atacou o estúdio da rede TV estatal do Irã durante uma transmissão ao vivo, dizendo que o prédio foi usado pelas Forças Armadas do país. Óbvio que não, né? Sua intenção, obviamente, era tirar do ar a emissora, o que acabou não acontecendo. Houve mortes, inclusive. Lá parece que uma operadora morreu nesse ataque de Israel à emissora estatal do Irã. Enfim, o cenário piora a cada dia, professor, desde que o Netanyahu decidiu atacar Teherã na madrugada da última sexta-feira. O foco do revide iraniano tem se dado com muita força nas cidades de Tel Aviv, Jerusalém e Haifa. Sem me aprofundar mais, professor, eu queria uma análise sua a respeito desse conflito. O que é que está em jogo a partir dos ataques do Estado sionista ao Irã, que tiveram uma reação firme que talvez nem mesmo Netanyahu esperasse? O que é que explica a escalada desse conflito, professor? Então, bom, realmente tem muita coisa. Na verdade, é muito complexo porque faz parte de um todo muito complexo. Quer dizer, não dá para divorciar ou separar o que está acontecendo em relação ao Irã daquilo que vinha acontecendo em Gaza, daquilo que aconteceu desde o 7 de outubro, mas também de tudo que acontece, pelo menos desde a Revolução Iraniana, né, de 79. Ou seja, quando você pergunta o que está em jogo, eu diria para você, tudo está em jogo, sabe? Porque desde que aconteceu o 7 de outubro e Israel começou a implementar, digamos, o seu plano de limpeza étnica e de genocídio contra Gaza, né? E dado que, apesar da grande destruição e do morticínio, né, de civis, a resistência em Gaza permanecia ativa, né? E os palestinos se recusam a sair, e até agora eles não conseguiram expulsar os palestinos. Eu dizia que o Netanyahu, o seu governo e Israel mesmo tinha chegado no momento em que eles precisavam que a guerra continuasse e crescesse cada vez mais, porque senão, quando eles tivessem um cessar-fogo e as contas começassem a ser feitas em Israel e também no resto do mundo sobre o que tinha acontecido nos quase 2 anos já que se passaram, Israel sairia perdedor porque teria aparecido como uma potência menos poderosa do que se anunciava, teria já rasgado todas as fantasias de um país democrático, de um país moderno, teria se mostrado diante do mundo como uma potência colonial apoiada por um Ocidente hipócrita. Então, nada disso era, digamos, benéfico para Israel, e Israel precisava levar a guerra até o seu último estágio, porque
A única coisa que para eles significaria uma vitória seria uma derrota absoluta de todo o eixo da resistência e também uma dominação total sobre a região. E isso, tanto uma coisa quanto a outra, passava por um ataque ao Irã. Quer dizer, em nenhum momento Israel poderia cantar vitória nessa guerra desde 7 de outubro se não tivesse destruído totalmente o poderio iraniano. E era isso que eles precisavam fazer, mas eles tinham uma barreira a isto, que era a hesitação americana. Os americanos não tinham certeza de que quereriam entrar numa guerra contra o Irã e, ao mesmo tempo, tinham quase certeza de que Israel sozinho não ia dar conta. Então, Israel precisava começar uma guerra contra o Irã e precisava que os Estados Unidos se juntassem a eles na guerra. E é isso que eles fizeram quando o mundo apresentou para eles uma oportunidade aí, que é os europeus e os americanos, na Agência Internacional de Energia Atômica, aprovaram lá um relatório, provavelmente baseado em informações falsas, de que o Irã estava descumprindo o acordo com a agência e aproveitaram essa chance, combinaram com o Trump, fizeram uma encenação, talvez os europeus também tenham participado dessa encenação, e começaram um ataque. Só que aí o que o Irã prometia há muito tempo é que seria um erro o Israel atacá-los, porque eles tinham condições de responder com muita força. Os israelenses talvez não tenham acreditado nisso, talvez tenham acreditado na própria propaganda de que eles, nos ataques anteriores, tinham conseguido destruir muita coisa no Irã. Certamente acreditaram que no primeiro ataque, agora na sexta-feira, eles conseguiram causar danos de tal monta que a resposta por parte do Irã teria ficado dificultada. Mas o que nós estamos vendo agora é que a passagem dos dias nos mostra uma vantagem iraniana nessa troca de fogo, né? Porque o Irã tem vantagens comparativas que faltam a Israel. Por exemplo, o tamanho do território, o tamanho da população, uma história na região, né, de 5.000 anos, e um tipo de armamento contra o qual Israel praticamente não tem uma defesa viável, porque eles têm lá seus Iron Domes e tudo mais, mas não segura tudo. E cada dia que passa vai segurar menos. E o Irã até agora está usando mísseis menos poderosos que tem, ele pode começar a usar outros mais poderosos. O problema aqui é quando é que os Estados Unidos vão entrar no jogo, se vão entrar. E é isso que deixa todo mundo em dúvida. E Israel não daria conta sozinho dessa guerra, já não está dando conta, então tem que ver se ou vão parar ou os Estados Unidos vão entrar, né? E aí tudo pode acontecer. Por isso que tudo está em jogo. Daqui a pouquinho a gente, inclusive, vai aprofundar a discussão sobre esse personagem, esse ator nesse conflito, que são os Estados Unidos e o apoio que eles dão ao Estado sionista de Israel nesse processo, que nesse momento massacra o Irã. Professor, o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, disse ontem que o assassinato do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, poderia pôr fim a esse conflito e não descartou a possibilidade. Acima de tudo, professor, parece que Israel tem por objetivo principal, nesses bombardeios, nesse conflito, promover uma troca no comando lá no Irã, mudar o regime, enfim. Eu queria ouvi-lo sobre essa ameaça de assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, que tipo de consequências isso poderia produzir para a região, e essa troca do regime iraniano, o senhor vê como algo possível diante da escalada desse conflito? Não, assim, primeiro, uma incógnita é se, quando Israel atacou na sexta-feira, se
se a melhor esperança deles com o ataque era, de fato, já uma convulsão social que levasse a uma mudança de regime. Quer dizer, você vai lá, dá um ataque, faz um ataque, o ataque é impressionante, é grande, é espetacular, mata vários líderes militares, trava as defesas antiaéreas iranianas por algumas horas, né? Então, talvez houvesse aí uma esperança de que, com esse choque inicial, alguma oposição no Irã se manifestasse, talvez eles insuflassem essas manifestações, levassem as pessoas às ruas e colocassem o país em crise. Eu não sei se era uma intenção, mas, de todo modo, não era muito inteligente esperar isso, eu acho, e não aconteceu. Não era inteligente porque os iranianos, por mais que haja gente que se opõe ao regime, ao sistema de governo, né? Quase ninguém, pode ser que haja alguns, mas quase ninguém no Irã é antipatriota, no sentido de que vai aceitar que um estrangeiro venha atacar o Irã e, com isso, ele vai aproveitar para se aliar com o estrangeiro que está atacando o seu próprio país. Então, isso não aconteceu, acho que não seria inteligente esperar isso. O que depois, quando ele começa a falar mais claramente sobre mudança de governo, de regime, talvez ele tenha passado, digamos, para o que seria a segunda opção. Não vai dar para vencê-los militarmente, não vai dar para destruir as instalações nucleares. Então, não, vamos ver se o pessoal lá se levanta para fazer uma insurreição dentro do Irã. Também era conhecer mal os iranianos, eu acho, pelo menos até agora. Claro que, se a crise demorar muito, se a economia começar a sofrer muito, pode ser que aconteça, mas também pode ser que o Netanyahu caia antes, né? Se isso durar muito tempo. A ideia de que matar o líder, né, da revolução, o Khamenei, poderia acabar com a guerra, é uma aposta, né? Seria uma aposta. Primeiro que eu não sei se falou, acho que ele teria comentado isso com os Estados Unidos, e os Estados Unidos, o Trump não teria autorizado e tal. A maior parte das análises que eu vi diz que provavelmente esse pedido não aconteceu e nem, sabe, o veto. Deve ter alguma razão para eles estarem falando no assunto, mas eu não acho que seja realmente... Primeiro, não acho que seja tão fácil matar o líder, né? Segundo, é uma aposta muito perigosa, porque você pode dizer assim, matamos a cabeça e agora o corpo já não responde mais, né? O corpo vai se agitar e vai cair sobre si mesmo, sabe? Mas quem te garante que, a hora que você matar o líder, que é o grande símbolo, a grande liderança, a grande referência, que quem está no poder, os militares, o governo, que eles não digam, então, agora é que nós vamos soltar o fogo, certo? Contra tudo que tem de precioso em Israel, talvez até as plantas nucleares deles, causando efeitos parecidos com uma de explosão nuclear e tal. Quem te garante que não vai ser aí que o pessoal vai reagir? E depois, tem uma coisa que o pessoal não está lembrando muito, que o Irã tem dito sempre que ele não busca ter armas nucleares. E isso decorre de uma opinião jurídica do líder da revolução, que diz que seria pecaminoso, seria contrário ao direito islâmico ter e usar uma arma nuclear, certo? Então, o Irã diz, nós estamos obrigados por esta opinião jurídico-religiosa que diz que a gente não pode ter arma nuclear, e é por isso que a gente não quer uma arma, certo? Aí, se você vai lá e mata o homem que deu essa opinião, entendeu? Quem te garante que quem vem no lugar dele não vai mudar de opinião, sabe? Quem te garante que, se você tentar contra a vida dele, aí talvez o Irã diga,
olha, ficou claro para nós que se a gente não tiver uma bomba, ninguém vai nos deixar em paz, sabe? Uhum. Então, você não sabe para que lado vai o efeito de uma morte assim. Eu acho que é mais, assim, talvez mais falatório do que... Eu acho que o mais real, sabe, é olhar para capacidades militares reais e para o que está acontecendo no terreno, quem está atacando o quê, Claro. Como estão chegando as armas, quem que pode aguentar isso mais tempo, né? Irã, ninguém está ajudando o Irã por enquanto, né? Mas o Israel já está sendo ajudado desde o começo. E apesar disso, nós temos uma entrevista hoje na Folha de São Paulo com o porta-voz do Exército Israelense, que é brasileiro e por isso ganha uma página quase, né? Dizendo assim que nós damos conta de lutar contra os iranianos sozinhos, mas os nossos amigos estão nos ajudando, certo? Quer dizer, como assim você dá conta e os amigos estão ajudando? Quer dizer que eles estão ajudando a interceptar os mísseis iranianos e eles estão nisso desde o começo. Então, sabe, se eles não continuarem a te ajudar, você não dá conta. E ao mesmo tempo, uma outra página inteira nos diz que bombardeio interrompe transmissão da televisão iraniana. Quer dizer, não é que Israel bombardeou a televisão iraniana, certo? Uhum. Houve um bombardeio sem sujeito definido, né, que interrompeu a transmissão da TV. Ou seja, nós vivemos um conto de fadas, sabe? Na nossa narrativa, que é incrível como ela se mantém viva depois de quase 2 anos de genocídio. E isso é uma coisa que eu vou só dizer isso, Anderson. Assim, não sei se você quer perguntar outra coisa, mas é incrível como as pessoas estavam, por causa do tamanho da indecência, né, do genocídio, as pessoas estavam começando a abrir a boca para criticar Israel, né, nos meios mais oficiais e tal. E agora, com Israel vai lá, ataca o Irã, né, sem provocação nenhuma, de modo traiçoeiro, e aí as pessoas já voltam de novo para sua posição, sabe, padrão de defender Israel contra o mal dos ayatolás e tal. É uma coisa muito estranha, realmente. Muito estranha. Sem dúvida. Não, o que chama atenção, professor, é que o que vira notícia não é o bombardeio covarde por parte do Estado sionista de uma emissora de TV. O que vira notícia é a interrupção da transmissão dessa emissora. Aliás, a cobertura da mídia, da imprensa brasileira, é um caso à parte aí em relação não só, obviamente, a esse conflito nesse momento, mas em toda essa trajetória que a gente vê lá desde novembro de 2023, ali, essa situação envolvendo os ataques do Estado sionista a Gaza, enfim, isso é um caso à parte. Mas, para além disso, eu queria tratar de um ator que é principal nessa discussão, que é justamente os Estados Unidos, o apoio incondicional que os estadunidenses, que o Donald Trump, nesse momento, tem dado a Israel, tanto no campo de militar como no campo diplomático. Isso tem sido uma variável constante. Sim. Donald Trump ele disse ontem, professor, que Teherã precisaria ou precisava ser evacuada imediatamente, numa mensagem ali que ele escreveu nas redes sociais. O republicano também criticou o Irã por não ter assinado um acordo nuclear com os Estados Unidos e definiu esse conflito atual como uma vergonha e desperdício de vidas humanas. O Trump disse o seguinte, abre aspas, o Irã não pode ter uma arma nuclear. Eu já disse isso várias vezes, fecha aspas. Falas do Donald Trump. Os Estados Unidos enviaram 2 porta-aviões gigantescos, o USS Nimitz, movidos a propulsão nuclear lá ao Oriente Médio. Ontem, o Donald Trump, inclusive, deixou uma reunião do G7 lá no Canadá, da qual ele participava, deixou mais cedo, abandonou essa reunião para tratar de questões que ele cita como mais importantes, inclusive, que o cessar-fogo, como havia sugerido o presidente da França, Emmanuel Macron. Disse que o Trump teria saído mais cedo para tentar negociar esse cessar-fogo. O Trump disse que eram questões mais importantes do que essa.
O republicano, aliás, teria pedido para o Conselho Nacional de Segurança lá nos Estados Unidos estar preparado. Especula-se, professor, que os Estados Unidos vão lançar um ataque direto contra o Irã a qualquer momento. Qual a estratégia dos Estados Unidos, professor, diante disso? Estados Unidos que utiliza o seu enclave no Oriente Médio, que é o Estado de Israel, para atacar o Irã. Qual é o cálculo do Donald Trump na sua análise? Então, primeiro, assim, eu sinceramente acho que é possível que os Estados Unidos venham a atacar o Irã e é possível que eles não ataquem o Irã. Essa é a grande pergunta, sabe? Mas eu, para tentar adivinhar se eles vão atacar ou não vão atacar, eu dou tanta importância para o que o Trump diz ou deixa de dizer, ou faz, sai da reunião, volta para a reunião, convoca conselho, quanto eu daria para as falas dele quando ele apresentava o aprendiz lá nos Estados Unidos, sabe? Quer dizer, não é a fala dele que te dá qualquer indicação, porque o comportamento do Trump é o comportamento de uma pessoa totalmente narcisista, inconstante. Sim, acho que nem as pessoas mais próximas dele confiam na menor palavra que ele diz, sabe? Então, não é aí que a gente vai buscar. Claro, ele ainda é o presidente da maior potência do mundo e isso faz com que uma pessoa muito inconstante esteja à frente de um país que tem muito poder e isso é muito perigoso, mas, assim, você só torce para que o entorno dele tenha algum controle sobre o que está acontecendo. Então, eu não olho muito para o comportamento dele ou para a fala dele, acho que tem muito de jogo de cena. E depois, quando uma frase que ele diz contradiz a imediatamente anterior, então você fala, bom, com qual das duas frases eu fico? Sabe? O problema sim, os Estados Unidos provavelmente não têm interesse em entrar numa guerra contra o Irã, porque isso provavelmente traria assim, um prejuízo muito grande para os Estados Unidos e talvez selaria, digamos, a decadência do poder americano enquanto poder militar. Tal. Isso aqui pode virar algo nada menor do que uma guerra mundial, entendeu? Uhum. Então, para você atacar o Irã, você precisa pensar muito bem e precisa, talvez, contar com... E é isso que algumas pessoas dizem, né? Que os Estados Unidos talvez vão tentar contar com alguma, entre aspas, compreensão iraniana, que diria assim, ó, nós vamos bombardear talvez uma das usinas nucleares, usinas não, né, das instalações nucleares, vocês deixam passar e aí a gente volta a negociar. Quer dizer, a gente faz um show para dizer que Israel não perdeu e para dizer que a gente mostrou a nossa força, mas também a gente não vai para uma guerra total. Mas para isso você precisaria que o Irã concordasse com esse jogo, né? E dissesse, tudo bem, ataca e aí depois a gente negocia e tal. Não seria a primeira vez na história dos Estados Unidos, né? Fazer um show para dar a ideia de que venceram e depois recuar sem que as pessoas percebam que eles recuaram. Mas se eles forem atacar de modo sério, firme, é claro, eles têm um poder de destruição muito grande, mas eu acho que não vai ser uma história do Iraque repetida, nem vai ser a história do Afeganistão. O Irã é um país muito maior, muito mais preparado, muito mais forte, muito mais pronto para responder. E com relação à trazida aí dos porta-aviões e tal, assim, primeiro, já tem uma grande discussão sobre como os porta-aviões são armas do passado, sabe? Inclusive porque numa guerra contra um país como o Irã, eles são o que os americanos chamam de patos sentados, né? Quer dizer, eles são alvos fáceis para quem tem o tipo de míssil e de arma que o Irã tem e que o Iêmen mostrou ter. E aí o Trump não foi lá
tentou atacar o Iêmen, que é um país o mais pobre dos árabes, um dos mais pobres do mundo, conseguiu lançar uns mísseis contra os porta-aviões americanos, caíram 2 F-18 no mar, e o Trump pegou e foi embora. Então, ele vai dar conta de brigar com os porta-aviões contra o Irã. Tudo bem, ele pode colocar muito mais força dessa vez, mas depois, no entorno do Irã, os Estados Unidos têm várias bases militares no Catar, nos Emirados, na Arábia Saudita, propriamente em Israel e etc., na Jordânia, na Síria. Hoje eu estava ouvindo alguém dizer que há 40 mil militares americanos no entorno do Irã. Tá? E esse pessoal não é um pessoal que está ali para lutar, sabe? Esse é um pessoal que está ali para cuidar das bases, está distribuído. Quer dizer, para você trazer aviões e bombas e porta-aviões para lutar, você precisa primeiro proteger esses 40 mil. Você precisa estar muito pronto, porque senão o Irã vai bombardear esses 40 mil no primeiro instante, né? Talvez destruindo todas essas bases antes que você consiga responder com força suficiente. Sim. Então, alguém está dizendo que para os Estados Unidos atacarem, provavelmente eles têm que se preparar, tem que levar um tempo e provavelmente eles têm que preparar a opinião pública mundial para isso. Sim. Mas, claro, não afasto nada, estou falando de hipóteses. Acho que pode haver uma destruição muito grande, mas o Irã tem uma capacidade de destruição que pode mudar o balanço de poder na região e no mundo. Né, pode ser que o Irã saia destruído, eu não sei, mas também tem que ver se a Rússia e a China vão deixar e se o Paquistão vai deixar. Ontem o Paquistão declarou estar do lado do Irã, e isso é muito, muito significativo, porque a ameaça última que Israel pode fazer se eles estiverem perdendo tudo, eles podem dizer, eu tenho bombas nucleares, eu vou poder usar contra o Irã. Só que agora vem um país que tem 250 milhões de habitantes e que é do tamanho da metade do Irã e que tem armas nucleares e que diz, eu estou do lado do Irã, certo? Então, talvez essa questão da ameaça nuclear e tal já fica um pouco diluída, porque o Paquistão sentiu que sabe, ele vai perder muito porque ele pode ser o próximo, assim, é basicamente isso. Sim. Então, talvez muitos grandes estados da região não assistam inertes, porque todos eles sabem que eles podem ser o próximo se o Irã for derrotado. É isso. Nem precisa eles gostarem do Irã, é só eles saberem que podem ser os próximos. Né? Eu conversei aqui na última sexta-feira com o professor Francisco Carlos Teixeira, professor Chico Teixeira, historiador, uma figura importantíssima no debate a respeito do tema internacional. Ele lembrou da possibilidade, inclusive, da chamada bomba suja, ou seja, se bombardear ali instalações nucleares, como o senhor, inclusive, citou a respeito ainda há pouco, a possibilidade do Irã bombardear as instalações nucleares de Israel e produzir efeitos devastadores na região. A grande preocupação nesse momento, acima de tudo, é essa diante do que está colocado e também, obviamente, de Israel bombardear as instalações nucleares do Irã. Professor, eu queria dar espaço aqui, a gente está chegando no finalzinho do nosso papo, mas eu queria dar espaço para um espectador nosso, muitas perguntas chegando aqui para o senhor. Sim. O Alan Cláudio, ele pergunta o seguinte, o genocídio, aliás, ele faz uma afirmação, o genocídio e o ataque ao Irã nada tem a ver com ideologia ou arma nuclear, mas com dominação. É tudo por grana. Em Gaza, o fortalecimento de gás para a União Europeia, aliás, o fornecimento de gás para a União Europeia, no Irã, para frustrar a Rota da Seda e os BRICS. Certo, só lembrando aqui que o Irã hoje faz parte dos BRICS. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa afirmação dele, como é que o senhor vê essa fala do Alan a respeito dos interesses que estão colocados nesse conflito. Eu acho que eu até nem complementei, digamos, respondi exatamente a pergunta que você tinha feito sobre o plano, né, americano no mundo.
E aí eu vou conectar com essa pergunta do Alan, que é assim, a pergunta é se o Trump, enquanto presidente hoje, ele realmente é um cara do MAGA First, né, do Make America Great e America First e tal. Ou seja, se ele for assim, isso indicaria, e tem muita gente no MAGA que quer isto, quer um Estados Unidos mais voltado para si mesmo e mais voltado para uma área de influência sua no resto, no mundo, e menos presente nas grandes questões mundiais, globais, etc. Por outro, então, tem a pergunta, se ele é um MAGA ou se ele é um imperialista clássico, sabe? Que apenas faz discursos contraditórios todo o tempo. O comportamento dele em relação a Israel e o Irã começou a dar indicações de que ele talvez tenha algo de imperialista, ou pelo menos de que ele não consegue escapar aos imperialistas dentro do próprio establishment americano. Por quê? Porque ele prometeu que não ia mais ter guerra no Oriente Médio, prometeu que não ia mais ter guerra na Ucrânia, mas, de repente, ele vai lá, apoia os israelenses, aprova o ataque, certo? Diz que não vai ficar nada bem para o Irã. Então, ao que parece, tem comportamentos do Trump que levam a acreditar que ele está querendo mais alimentar vários fogos no mundo para manter a sua própria posição hegemônica no globo, né? Então, essa é uma grande pergunta. A gente tem que acompanhar para ver para onde vão os Estados Unidos. E o Trump pode ser que ele seja alguém que quer ir para um lado, mas ele pode ser levado para o outro. Então, não está dito que ele consegue, por exemplo, resistir ao lobby sionista e a outros lobbies, como armamentista, por exemplo, ou que ele pode resistir à pressão do Congresso. Então, isso é uma incógnita, né? Mas eu acho que o Oriente Médio agora e a Ucrânia são as pedras contra as quais o Império Americano vai se desfazer, sabe? Mais cedo ou mais tarde, né? Agora, então eu acho que tem algo, sim, de poder e ideologia nesse sentido, domínio, mas, sim, tem aspectos econômicos muito importantes. A região ali, né, digamos, do litoral leste do Mediterrâneo, né, Síria, Líbano, Palestina, é muitíssimo importante para tudo que diz respeito a transporte, passagem, né, de óleo, de gás. E, é claro, saber quem manda nessa região te diz, por exemplo, o petróleo de quem que você vai vender, o gás de quem que você vai vender. Né? Por exemplo, na Síria, enquanto era o governo da Síria anterior, né, havia um projeto de levar gás do Irã e da Rússia em direção à Europa através da Síria, depois passando pela Turquia. Se caísse o governo da Síria, como caiu agora, então não ia passar o gás do Catar com parceria com Israel, entendeu? Então, isso tudo faz muita diferença. E, especificamente, como você falou da Rota da Seda, uma das razões para o Paquistão dizer já claramente que ele está do lado do Irã é que o Paquistão é uma peça central na Rota da Seda chinesa. Já tem altíssimos investimentos chineses lá, e o planejamento é de uma linha, né, que vem da China, Paquistão, Irã, certo? Então, tem, sim, aspectos econômicos muito relevantes, né? Agora, eu não sei o quanto o Trump, enquanto pessoa, e o próprio Netanyahu estão pensando primariamente nisso, sabe? E o quanto, especialmente o Netanyahu, que eu acho que está em busca de uma supremacia local, né? Talvez uma parte do establishment americano esteja pensando muito nisso e manejando, né, as coisas para proteger esses interesses.
Uhum. Então, não tem dúvida de que sempre tem dimensões econômicas muito importantes. Sem dúvida. Como o senhor muito bem colocou aqui em relação ao grupo que apoia o Donald Trump lá nos Estados Unidos, há muitos questionamentos em relação ao que deve ser a reação do país ou a atitude, iniciativa dos Estados Unidos sobre esse evento que acontece lá no Oriente Médio, essa troca aí de bombas a partir da ação do Estado sionista de Israel em relação ao Irã. Professor, chegamos aqui no nosso tempo, o senhor tem compromisso daqui a pouquinho, quero agradecer demais a sua presença, já quero, inclusive, deixar um convite, a gente vai fazer na outra sexta-feira, dia 27, um debate mais aprofundado sobre essas questões envolvendo os conflitos no Oriente Médio. Fica aqui o convite, caso o senhor possa participar com a gente. Quero agradecer demais a sua presença, a sua participação, é sempre uma alegria contar com suas análises aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, Anderson. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Salem Nasser. Salem Nasser, Salem Nasser, professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Direito Internacional, professor em Direito na FGV e também estudioso do Oriente Médio, do Islã e do mundo árabe, conversando conosco sobre essa situação grave lá no Oriente Médio a partir dessa situação envolvendo os bombardeios entre Irã e Israel.